Foi. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Hoje, pelo que eu estou sabendo, é um aulão, né? Pelo que eu estou sabendo também, a Aurinete vai estar ministrando hoje, e ela já deixou um monte de tijolinhos de ouro aqui atrás, ou seja, alguma coisa tem por aí, vem por aí, né? Então, só para aumentar a expectativa, né? Sem spoiler, né? Mas eu quero, nessa manhã, dizer para vocês primeiro que hoje, pelo menos, temos várias situações a serem feitas. Uma delas é uma assembleia para pedido de carta do Fernando Maximiliano e também para a autorização da igreja para o batismo da irmã Clenilda, né, irmã? Às vezes os nomes mais difíceis a gente acaba se confundindo. Ela já tem vindo à igreja e ela tem, conversamos sobre batismo, ela está pronta para batizar. Eu quero, antes de passar a palavra para o Ministério de Louvor, que nós vamos fazer isso depois, o Ministério de Louvor está nos levando à adoração, eu quero estar lendo aqui Mateus, capítulo 26, versículos 57 e 58, diz assim: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos, e Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Irmãos, nós, como discípulos de Jesus, muitas vezes somos pressionados pelas circunstâncias, pelas situações da vida, a nos posicionarmos contra quem nós somos, a nos posicionarmos contra a decisão que tomamos de andar com Cristo, de fazer dele o referencial da nossa vida, de fazer dele o Senhor e Salvador da nossa vida. As pressões, elas são internas e externas. E aqui nesse texto, vamos dizer assim, protagonista aqui é Jesus e Pedro. Vamos dizer assim, os protagonistas desse texto aqui, Jesus e Pedro. Pedro, alguns instantes atrás, ele disse para Jesus assim: todos vão te negar, menos eu. Porque Jesus disse que todos o abandonariam, naquele momento em que a pressão iria chegar. Todos o abandonariam. Pedro, ele trouxe para si uma segurança interior que ele achou que ele tinha, de que ele não negaria Jesus. Só que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E irmão, a gente sabe que Pedro negou a Jesus, mas o que me chama a atenção aqui é que quando as coisas começaram a apertar, Pedro começou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é você seguir a Cristo sem muito compromisso com Ele. É você se preocupar mais com as questões sociais ou da sociedade onde você está, com a opinião da sociedade, com a vontade da sociedade, do que propriamente com a vontade de Deus. Então, quando eu começo a me preocupar demais em atender os padrões da sociedade, em fazer o que a sociedade quer, em atender a multidão das pessoas que estão à minha volta, mais do que me preocupar em fazer o que Jesus quer, eu muitas vezes começo a seguir Jesus de longe. E foi isso que começou a acontecer com Pedro. Pedro, ele começou a se afastar de Cristo, ele começou a se afastar de Jesus, e à medida que ele foi se afastando de Jesus, a visão das pessoas, a visão do mundo começou a ficar maior dentro do seu coração, ao ponto de que quando alguém chegou para ele e disse: olha, eu não estou enganado não, hein? Você é um dos seguidores de Jesus. Ele: não, eu não sou, eu não o conheço. Aquele Pedro que há um tempo atrás estava dizendo que ele daria a vida por Jesus, agora ele está ali dizendo que ele não conhece a Jesus. Eu vejo essa atitude, eu vejo como nós somos instáveis, como que nós somos volúveis, o ser humano em si. Porque Pedro, ele andou com Jesus 3 anos, irmãos. Ele andou sobre o mar com Jesus, ele viu Jesus curar enfermos, ele ouviu da boca de Jesus a palavra de Deus. Ele era um dos discípulos que estava ao lado de Jesus quando Jesus fazia as fogueiras para eles se assentarem e estarem ali em roda.
ele talvez foi um dos que colocou a cabeça no ombro de Jesus, mas de repente ele mudou de coração, de atitude, de pensamento. E muitas vezes eu fico pensando que nós corremos esse risco também. Às vezes nós estamos na igreja, estamos firmes, mas de repente o mundo começa a ficar maior na nossa vida do que Jesus. E aí nós começamos a negar a Jesus, começamos a dizer não para o Senhor e sim para o mundo. E isso é um perigo desse tempo, é um perigo que nós estamos vivendo hoje. Então hoje você, eu, nós temos que pensar: quem está mandando mais na nossa vida? O mundo, os padrões do mundo, a visão do mundo, ou os padrões estabelecidos na palavra de Deus em Cristo Jesus? O que está mais ditando as regras do nosso viver? Quem que está mais exercendo domínio e controle sobre a nossa vida? Então nós precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar. Houve um momento em que Josué, ele precisou se posicionar, porque o povo de Deus cedeu aos costumes da época, e o povo de Deus começou a andar na infidelidade para com Deus. E Josué teve que dizer o seguinte: gente, é o seguinte, se vocês querem continuar vivendo como vocês estão vivendo, problema de vocês. Se vocês quiserem servir aos falsos deuses das nações que estão aí, problema de vocês. Se vocês quiserem continuar na infidelidade para com Deus, problema de vocês. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, naquele momento Josué, ele não quis convencer ninguém, ele quis convencer a si próprio. Naquele momento ele não quis convencer os outros que eles estavam errados, ele simplesmente se preocupou em convencer a si mesmo de que ele precisava servir a Deus. Muitas vezes nós precisamos fazer isso conosco. Nós precisamos lutar pelas convicções espirituais da nossa vida. Nós precisamos nos apropriar de quem nós somos. Nós precisamos nos posicionar quando temos que nos posicionar, porque às vezes nós subestimamos o poder de um posicionamento, e um posicionamento muda muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Eu não iria nem citar esse exemplo, mas eu vou citar porque talvez ajude as pessoas que estão aqui nesse ambiente hoje a terem mais coragem. Existe um assunto muito polêmico hoje, que é a questão de tomar ou não tomar vacinas. Eu nem entro nesses assuntos exatamente para não gerar polêmica e para não ser julgado. Mas, por exemplo, eu não tomei vacina contra a Covid. Eu não sou vacinado, né? E nesses 50 e poucos dias que eu estou com meu pai no hospital, depois de 30 dias mais ou menos, começaram a exigir comprovante de vacina para entrar. Um belo dia eu cheguei lá: ó, seu Galdilei, é o seguinte, o senhor trouxe o comprovante de vacina? Eu falei, não. Ela falou, não, mas o senhor pode buscar, gente. Eu falei, não, vocês não entenderam. Eu não vou buscar, porque eu não tomei vacina. O senhor não tomou? Não tomei. E não pretendo tomar. Mas então, aqui na portaria nós não podemos deixar o senhor entrar. Eu falei, então com quem que eu tenho que falar? O senhor vai ter que falar com o SAC. Eu falei, então me encaminha para o SAC. Aí eu fui lá falar com o SAC da Santa Casa, Sistema de Atendimento ao Cliente. Então, senhor Galdilei, tal, medidas, né, de proteção coletiva da saúde pública, papapá, ok. Mas quem que está acima de vocês? A assistente social. Eu falei, então me chama assistente social. Aí lá vou eu falar com a assistente social, a mesma coisa que o SAC falou para mim. Eu falei, mas quem que está acima de você, assistente social? Aí ele falou, acima de mim só tem duas situações: ouvidoria e diretoria da Santa Casa. Eu falei, então me leva para a ouvidoria. Lá vou eu para a ouvidoria da Santa Casa, né? E aí, sentando lá com a responsável pela ouvidoria, que já é uma pessoa já bem mais entendida, não sei se ela é médica, não sei quem ela era, mas uma pessoa já bem mais capacitada, né, para lidar com essas questões. E aí a gente foi conversar. Ela falou, então, senhor Galdilei, é o seguinte, foi feito esse acordo pelo Comitê de Médicos Infectologistas da Santa Casa e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu acredito que vocês têm que tomar essas decisões pensando realmente na saúde pública de todo mundo, porém, eu preciso, agora eu vou colocar vocês numa situação talvez difícil. Eu sou filho único do meu pai hoje, preciso ver meu pai.
e não vou tomar a vacina. Ela me perguntou assim: mas por que o senhor é tão resistente assim em tomar a vacina? Falei: eu vou explicar alguns motivos. Vocês são médicos, vocês têm mais conhecimento que eu. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, né? Aí eu disse assim: primeiro, eu já li, e uma vacina, para ela ficar pronta, ela demora de 4 a 5 anos. Prontinha. Essa vacina foi feita a toque de caixa. E eu tenho noticiários de que muitas pessoas que não é divulgado na mídia tiveram problemas com essa vacina: miocardite, pericardite, inflamação da parede do coração, trombose, problema pulmonar, enfim. Só que, tipo assim, eu não vou entrar numa discussão com alguém sem ter conhecimento. Então eu tinha um pouco de conhecimento, mas eu falei: se o meu conhecimento estiver errado, a senhora pode dizer que, né? Então esse é um dos motivos. Eu me sinto no direito hoje de não tomar essa vacina. Segundo, eu estou há 30 dias dentro da Santa Casa, e a assistente social me conhecia, todas elas me conhecem, né? Falei: você já não tem me visto aqui 30 dias dentro da Santa Casa? Eu falei: é verdade, o senhor já está aqui, eu vejo o senhor direto aqui. Eu falei: então, 30 dias aqui dentro, eu sei que no meu pavilhão lá teve gente com Covid, e eu já passei por lá, e eu não peguei Covid. E aí eu falei: vamos falar de imunização da vacina. A imunização da vacina, me corrija se eu estiver errado, ela não isenta a pessoa de pegar a doença, ela apenas aumenta a imunidade. Quem tem uma imunidade mais baixa vai ficar com uma imunidade mais alta, correto? Correto. Eu falei: então, se eu, pelas vias da minha própria saúde, conseguir ter uma imunidade alta, vamos pontuar isso em 200 pontos. Vamos dizer que uma pessoa tomou uma vacina para ela chegar a 200 pontos de imunidade. Mas vamos supor que eu, naturalmente, pelo meu organismo, consegui esses 200 pontos. Eu e quem tomou a vacina, temos alguma diferença? Não. Falei: quem tomou a vacina e tem 200 pontos de imunidade, eu que não tomei a vacina tem 200 pontos de imunidade, eu estou expondo mais as pessoas ao risco se eu e ela estamos iguais em imunidade? Também não. Falei: então, vamos para outro ponto. Mais ou menos 5% das pessoas têm reações adversas. Vocês podem me garantir que eu não faço parte desses 5% que pode ter essas reações? Também não podemos garantir para o senhor. Falei: então, eu tenho todo o direito de não tomar, e vocês têm todo o direito de me exigir. Só que nós temos que chegar num consenso, né? Aí ficou aquele embate, aquela situação. Aí não saía eu coloquei meus argumentos, eu falei: eu estou errado no que eu falei. Ela falou: não, o senhor não está errado. Realmente a vacina tem reações, tem muitas coisas que realmente a vacina provoca, produz, e o senhor não está errado. Aí eu fiquei mais seguro ainda, porque eu achei que ela pudesse dizer assim: não, mas o que o senhor tem recebido é fake news, é informação errada, é isso, aquilo. Ela falou: não, realmente existe essa situação. Aí eu falei: bom, nós estamos no impasse. Só que aí surgiu na minha ideia o seguinte: falei, para resolver esse impasse, se eu for ali numa farmácia e fizer um teste de Covid e der negativo, vocês vão me impedir de entrar na Santa Casa? Aí ela pegou e ligou para os médicos, eu não sei para quem que ela tinha que ligar, ligou. Aí ela falou: não, se o senhor fizer o teste de Covid e der negativo, o senhor pode entrar. Aí eu fui, liguei para a Luana, do Rodrigo, para ela me ajudar nessa questão do teste. Fui e fiz o teste, deu negativo. A própria enfermeira da farmácia que fez o teste em mim, ela me perguntou por que eu queria aquele teste. Eu falei: para entrar na Santa Casa. Ela me confessou que ela só tomou a vacina porque ela foi forçada a tomar, porque ela também não queria tomar. Enfim, vamos lá. Aí eu entrei com o meu comprovante de não portador da Covid. Aí a assistente social falou: bom, o senhor tem um dia, amanhã o senhor tem que fazer outro teste. Aí a mulher da ouvidoria, ela já ficou do meu lado. Olha só, onde eu quero chegar, irmãos. A mulher da ouvidoria disse para mim: não. Falou para a assistente social: não, nós vamos ajudar o senhor Galdilei. Aí ela falou não sei com quem lá e me deu 3 dias. Falou: não, o senhor com esse teste de não Covid, o senhor tem 3 dias aqui, o senhor pode vir, entrar e sair. Legal. A hora que chegou o 3º dia, que estava vencendo já o meu período, vamos dizer assim, de concessão, eu fui lá na ouvidoria para agradecer. E eu já estava preparado para ir. Inclusive elas mesmas me orientaram que eu posso fazer na UCDB, ali na Barão do Rio Branco,
e não pago nada. Eu vou ali, faço o teste e ali não é cobrado. Ela falou: se o senhor precisar, o senhor vai lá, faz o teste, o senhor não precisa pagar na farmácia R$100. Vai lá e faz o teste. Eu já estava preparado para fazer isso. Só que olha só o que ela me falou, irmãos. Por isso que eu digo para você, um posicionamento muda muita coisa. Eu cheguei para ela no terceiro dia, ela falou: pastor, senhor Valdilei, deixa eu contar uma novidade para o senhor. Aquela discussão que nós tivemos, aquelas argumentações que o senhor trouxe, eu levei para o comitê de médicos da Santa Casa. E por causa da sua vida e da sua postura, o comitê da Santa Casa mudou. Não vai mais exigir comprovante de vacina de pessoas até 59 anos de idade. Só vai apresentar pessoas que têm 60 anos de idade acima. Aí eu falei: bom, não era minha intenção mudar uma conduta da Santa Casa. Mas ela falou: a gente analisou, avaliou tudo que o senhor falou e achamos mais coerente agir assim. Então, a partir de hoje, você pode ficar tranquilo, o senhor não precisa apresentar mais comprovante, como também as pessoas que estão abaixo dessa idade também não precisam mais apresentar comprovantes. E aí, irmãos, os irmãos terem uma ideia, tem um camarada que já tomou 2, 3 vacinas contra a Covid lá no mesmo andar que eu. E detalhe, eu fico sem máscara dentro do quarto do meu pai. Ele pegou uma doença respiratória e eu não. Então, por isso que eu estou dizendo, tudo é muito relativo. E ele era um acompanhante que estava cuidando de uma pessoa bem próxima do meu pai. Então, a questão de a gente saber se posicionar, não estou dizendo aqui que eu sou negacionista, não estou aqui defendendo nenhuma ideologia política, eu não estou aqui dizendo que sou contra a vacina, porque tem muitas pessoas que precisam tomar a vacina mesmo, que têm uma imunidade mais baixa, mas existem situações que são exceção e precisam ser consideradas. E a imunidade de cada um conhece, né? Então, eu não tomei essa atitude sem conhecer a minha imunidade. O meu pai está lá, 87 anos, ele não tomou vacina, ele não pegou Covid, né? Então ele está lá. Então, pastor, o senhor conta com uma proteção especial de Jesus. Pode ser também, não sei, né? Existe a proteção de Deus, mas existe também a sua condição humana, física e biológica. Então, queridos, um posicionamento fez pessoas repensarem, e pessoas que têm conhecimento médico, muito mais do que eu, mas repensaram os seus posicionamentos. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque quando a gente tem convicção, a gente tem que lutar pela convicção. Se você entende que você está certo, você tem que lutar pelas convicções que você tem, porque senão você não vai saber até que ponto você está certo ou não, você não vai saber se realmente o que você está vivendo está certo ou não. Então nós temos que nos posicionar espiritualmente, a mesma coisa. Então, ontem foi uma missionária lá. Ontem eu preguei com uma pessoa dentro do quarto, mais uma alma aceitou a Jesus, para a honra e glória do Senhor. Então eu estou ali pregando o Evangelho, e vidas estão se convertendo. Quem não aceitou Jesus, geralmente eu estou pregando, está aceitando a Jesus. Mas ontem aconteceu uma coisa diferente. Eu também fui visitado. Deus mandou uma missionária lá, veio lá de Amambai só para orar para uma pessoa no quarto que estava meu pai, cheia das revelações. Chegou lá, trouxe revelação para o homem que estava ali quase morrendo, para o outro lá que eu preguei para ele, aceitou Jesus, e para o meu pai também. Ela falou: vejo que nesse senhor aqui tem uma inflamação no pulmão dele, posso orar por ele? Eu falei: pode, fica à vontade. Ela orou por todo mundo. Aí no final ela entregou uma palavra para mim. Ela falou: o senhor é pastor, né? Eu não tinha falado para ela que eu era pastor. Eu falei: sou pastor. Ela falou: pois é, eu vejo o senhor orando aqui dentro da Santa Casa por várias pessoas. Eu falei: confere, eu realmente tenho orado por várias pessoas. Ela falou: Deus tem um ministério muito grande na tua vida, de cura, de libertação, porém a sua igreja não te acompanha. Olha só o que aquela mulher falou, irmãos. Falou assim: o ministério que Deus tem contigo é grande, é poderoso, Deus vai te usar muito, Deus vai te honrar. Você está passando pelo vale, você está enfrentando várias situações difíceis na sua vida, mas o Senhor é contigo, porque apesar das situações que você tem enfrentado, você está pregando o Evangelho, você está cumprindo com a sua missão, você não deixou de servir a Deus por causa dos seus problemas. Porém,
o seu ministério, a igreja que você pastoreia, não acompanha. E aí ela falou assim: Deus vai mexer nisso, Deus vai mexer nessa situação, porque Deus, Ele toma para si as suas dores. Deus, Ele se coloca do teu lado e Ele vai mexer nessa igreja. Então eu também estou entregando esse recado para vocês hoje. Por quê? Porque é tempo de se levantar, irmãos. Eu não estou aqui dizendo, toma cuidado, crente, porque Deus está do meu lado, está contra você. Não é isso. Eu estou dizendo que Deus conhece a nossa vida, Deus conhece as nossas situações, Deus sabe o nível de seriedade com o qual nós estamos servindo a Ele. E chega um momento em que Deus, Ele quer dar um basta nas situações. E eu vejo essa igreja aqui, em muitos momentos me traz muita alegria, mas em muitos momentos me traz uma tristeza, principalmente quando eu vejo as pessoas não participando dos trabalhos, das propostas, daquilo que é proposto para a igreja. Mas eu não vou fazer nada, não vou falar nada, porque me foi dito que Deus vai fazer, que Deus vai começar a pegar no pé dos crentes aqui dentro dessa igreja. E eu vejo assim: você precisa estar atento à sua vida espiritual, você precisa saber quem você é no reino espiritual. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são as convicções que eu carrego, você precisa saber quais são as suas. Você precisa saber se você tem vivido mais para as suas coisas do que para a vontade de Deus. Eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou fazendo. Você precisa saber também, e você precisa se posicionar. E enquanto eu for pastor dessa igreja, pode saber de uma coisa: eu não vou deixar de me posicionar. Agrade um ou desagrade outro, irmão, eu não tenho compromisso com o ser humano em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tenho compromisso com Deus. E o meu compromisso de amor com você, ele é fruto desse compromisso com Deus. Eu não posso te amar corretamente se eu não amar Deus primeiro. Primeiro eu preciso amar o meu Deus, que me salvou, que me deu nova vida, que me purificou com sangue. Ele eu tenho que amar em primeiro lugar, depois eu vou amar você. Se eu inverter as coisas, eu não te ajudo. Se eu inverter as coisas, eu mantenho você no buraco que muitas vezes você se encontra. Então nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para você pensar um pouco a sua vida e a sua participação dentro da igreja. Vamos nos colocar em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando.